Com 45 anos, ela comandava aquela fazenda como se já fosse dona. O casamento ainda não tinha acontecido, mas sua palavra já era lei. Ninguém ousava contrariá-la, ninguém ousava encará-la, até que chegou uma moça de 25 anos, com avental limpo e olhos que guardavam um segredo. O que aconteceu naquele jantar mudaria tudo. E alguns silêncios, quando quebrados, destroem impérios inteiros. Havia um tempo em que as fazendas do interior guardavam suas próprias leis. Longe das cidades, longe dos tribunais, a palavra do fazendeiro era a única que importava. As casas grandes erguiam-se como pequenos reinos, cercadas de campos infinitos, currais cheios e uma hierarquia rígida que ninguém questionava. Os empregados sabiam seu lugar. Os agregados baixavam a cabeça. E as mulheres que chegavam para se casar com os senhores dessas terras, essas traziam consigo um poder silencioso, perigoso, capaz de transformar uma casa inteira. Naqueles tempos, o respeito não se conquistava apenas com idade ou com nome de família. Conquistava-se com medo, e Celina sabia disso muito bem. Viúva desde os 40 anos, ela tinha aceitado o pedido de casamento de Joaquim, o fazendeiro mais respeitado da região, um homem de 48 anos que também havia perdido sua esposa anos antes. Era um casamento de conveniência, mas que trazia a Celina algo que ela sempre desejou: poder absoluto. Desde que pusera os pés naquela fazenda, 6 meses antes do casamento, Celina já mandava como se fosse a dona. Joaquim, cego pelo afeto tardio e pela promessa de companhia nos anos que lhe restavam, permitia. Os empregados tremiam quando ela passava. As mucamas escondiam-se nos cantos. Os peões evitavam cruzar seu caminho. Celina não precisava gritar. Bastava um olhar, uma palavra cortante, um silêncio gelado que fazia qualquer um se encolher. A casa grande, com suas janelas amplas que davam para os campos verdejantes, suas varandas de madeira envernizada e seu salão de jantar com móveis pesados trazidos de longe, respirava uma tensão constante. Ninguém sorria ali. Ninguém falava mais alto que o necessário. Era como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando pelo dia do casamento, esperando que aquilo tudo passasse ou piorasse. E então, numa manhã de setembro, quando o sol ainda estava baixo e o orvalho molhava os campos, chegou Ana. 25 anos, magra, com o rosto marcado pelo trabalho e pelos anos difíceis, mas com uns olhos que não se curvavam. Chegou para assumir o posto de cozinheira, porque a anterior tinha pedido as contas sem dar explicações. Ana trazia pouca bagagem, apenas uma trouxa de roupas e uma carta de recomendação. Joaquim a recebeu com gentileza. Celina mal olhou para ela. Só mais uma empregada, pensou. Só mais uma que aprenderia a baixar a cabeça. Mas Ana não era só mais uma. Ana trazia consigo uma memória. E memórias, quando têm nome e rosto, podem ser mais pesadas que qualquer pedra. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. Ana entrou pela porta dos fundos da casa grande, carregando sua trouxa e um coração apertado. A cozinha era ampla, com um fogão a lenha que ocupava quase toda uma parede, panelas de cobre penduradas, um grande armário de madeira escura e uma mesa comprida onde se preparavam as refeições. O cheiro de café velho ainda pairava no ar. As paredes, caiadas de branco, tinham manchas amareladas pelo tempo e pela fumaça. Joaquim a apresentou às outras empregadas. Benedita, a mucama mais velha, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas. Isaura, a mais jovem, uma menina de 15 anos que mal ousava levantar os olhos do chão. E Marta,
A lavadeira, uma mulher robusta de meia-idade, com um olhar cansado. Todas a cumprimentaram com um aceno discreto, quase temeroso. A senhora Celina não gosta de barulho na cozinha, disse Benedita em voz baixa, enquanto mostrava a Ana onde ficavam os temperos e as louças. E não gosta que ninguém a olhe nos olhos. É melhor sempre baixar a cabeça quando ela passar. Ela ainda nem casou e já manda em tudo? Perguntou Ana, guardando suas poucas roupas num canto. Benedita suspirou fundo. Manda, e ai de quem desobedecer. A Idalina, que era a cozinheira antes de você, foi embora depois que a senhora Celina jogou uma panela de sopa no chão só porque tinha pouco sal. Disse que Idalina era incompetente. A coitada saiu daqui chorando. Ana não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, mas algo dentro dela se mexeu. Aquele nome, Celina, ecoava em sua mente como um sino distante. Celina. Será que era a mesma? Não podia ser. Tinham-se passado tantos anos. A tarde já caía quando Ana a viu pela primeira vez. Celina desceu a escadaria da casa grande com um vestido de seda cinza, o cabelo castanho preso num coque elegante, o rosto ainda bonito apesar da idade, mas com uma dureza nos traços que nenhum pó de arroz conseguia esconder. Seus olhos eram escuros, pequenos, calculistas. Andava ereta, quase militar, os passos firmes sobre o piso de tábuas largas. Ana estava na varanda da cozinha, descascando batatas. Quando Celina passou, parou e olhou para ela com um desdém que não precisava de palavras. Examinou Ana dos pés à cabeça, como se estivesse avaliando um animal no curral. Depois, virou-se para Joaquim, que vinha logo atrás. É essa a nova cozinheira? Perguntou Celina com uma voz que cortava. Parece fraca demais para o trabalho pesado. Ela veio bem recomendada, respondeu Joaquim, tentando amenizar. Dona Mariana da Fazenda Santa Cruz disse que ela é excelente. Dona Mariana é leniente demais com os empregados, disse Celina com um meio sorriso amargo. Aqui as coisas funcionam de outro jeito. Espero que você entenda isso, moça. Ana levantou os olhos e encontrou o olhar de Celina. Por um breve instante, as duas se encararam. E foi nesse instante que Ana teve certeza. Era ela. Tinha envelhecido, mas era ela. O mesmo olhar frio, a mesma boca cruel, a mesma mulher que 8 anos atrás tinha destruído a vida do pai de Ana com uma mentira. O coração de Ana bateu mais rápido, mas ela não desviou o olhar imediatamente. Segurou por um segundo a mais, o suficiente para que Celina franzisse a testa, incomodada. Baixa esse olho quando eu falar com você, disse Celina, com a voz mais dura. Não sei que costumes você tinha na outra fazenda, mas aqui você me trata com respeito. Entendeu? Entendi, senhora, respondeu Ana, baixando a cabeça, mas por dentro algo havia se acendido. Uma chama pequena, mas firme. Celina virou-se e seguiu para o jardim, com Joaquim ao seu lado. Ana continuou descascando as batatas, mas suas mãos tremiam levemente. Benedita, que tinha observado tudo de longe, aproximou-se com cuidado. Você foi corajosa em olhar para ela, sussurrou Benedita. Mas não faça isso de novo. Ela não esquece e não perdoa. Eu sei, disse Ana em voz baixa. Eu sei muito bem. Naquela noite, Ana deitou-se no pequeno quarto que dividia com Isaura, ao lado da cozinha. O colchão era fino, o lençol áspero, mas ela já estava acostumada com pouco. Fechou os olhos e deixou as memórias voltarem. A casa simples onde crescera. O pai, um homem honrado, trabalhador, que nunca tinha feito mal a ninguém. E Celina, então com 37 anos, viúva recente de um comerciante rico, acusando o pai de Ana de ter roubado joias de sua casa. Era mentira. Tudo mentira. Mas Celina tinha dinheiro, tinha influência, tinha testemunhas compradas. O pai de Ana foi preso. Morreu na cadeia 6 meses depois, com o coração partido e o nome manchado. A família se desfez.
A mãe de Ana adoeceu de tristeza e faleceu no ano seguinte. Ana ficou sozinha aos 17 anos, tendo que trabalhar em fazendas para sobreviver. Durante 8 anos, Ana carregou aquilo: a raiva, a dor, a injustiça. E agora, o destino a tinha trazido até ali, até a casa da mulher que havia destruído tudo. Ana não sabia ainda o que faria, mas sabia que não calaria. Não dessa vez. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Os dias seguintes foram de observação. Ana acordava antes do sol nascer, acendia o fogo no fogão a lenha, preparava o café da manhã, cozinhava o almoço e o jantar, lavava as panelas e ia dormir já com o corpo dolorido. Mas em cada momento observava. Observava como Celina tratava as pessoas, e o que via confirmava tudo que ela já suspeitava. Celina não tinha mudado. Continuava a mesma mulher cruel de 8 anos atrás. Numa manhã, Isaura deixou cair uma xícara de porcelana no corredor. O barulho ecoou pela casa inteira. Celina apareceu no instante seguinte, os olhos ardendo de fúria. "Sua desastrada!" gritou Celina, agarrando o braço fino de Isaura com força. "Essa xícara era da minha avó. Você não presta para nada." Isaura começou a chorar, pedindo perdão entre soluços. Celina a empurrou contra a parede. "Você vai pagar por isso, vai sair do seu salário, e se quebrar mais alguma coisa, você vai embora daqui sem nada." Ana, que estava na cozinha, ouviu tudo. Apertou os punhos, mas não se moveu. Ainda não era a hora. Outro dia, foi Benedita quem sofreu. Celina a acusou de ter passado mal o vestido que ela usaria no jantar. Disse que o tecido estava com uma marca, que Benedita era desleixada, incompetente. Benedita, mulher de quase 60 anos, pediu desculpas de cabeça baixa, com as lágrimas escorrendo em silêncio. Celina a dispensou com um gesto de desdém, como se estivesse enxotando um cachorro. Joaquim presenciava tudo, mas não dizia nada. Parecia um homem vencido pelo amor tardio, incapaz de enxergar o monstro que tinha dentro de casa. Ou talvez enxergasse, mas preferisse fechar os olhos. Era mais fácil assim. Ana cozinhava em silêncio, mas por dentro fervia. Cada grito de Celina, cada humilhação, cada lágrima das outras empregadas acendia mais aquela chama dentro dela. E a chama crescia. Na quinta-feira, chegaram visitas. 2 casais da região, amigos de Joaquim, vieram almoçar na fazenda. Celina fez questão de recebê-los com pompa. Mandou que arrumassem a mesa do salão com a melhor toalha, as melhores louças, as melhores flores. Ana preparou um banquete: frango assado, arroz com açafrão, feijão tropeiro, couve refogada, farofa crocante, doce de abóbora. Durante o almoço, Celina ria e conversava com os convidados, fazendo-se de anfitriã gentil e refinada. Falava sobre os planos para o casamento, sobre as reformas que faria na casa, sobre como adorava aquela vida no campo. Era uma atriz perfeita. Ninguém imaginaria o que acontecia quando as portas se fechavam. Mas quando Ana entrou na sala para servir o café, Celina mudou. Olhou para a bandeja e franziu o nariz. "Esse café está fraco", disse Celina em voz alta para que todos ouvissem. "Parece água suja. Não sei onde o Joaquim arranjou essa cozinheira." Os convidados ficaram constrangidos. Joaquim tentou intervir, dizendo que o café estava bom, mas Celina o interrompeu. "Leva isso de volta e faz outro. E dessa vez, faz direito." Ana segurou a bandeja com força. Seus dedos ficaram brancos, mas respirou fundo, olhou para Celina com uma calma que veio de muito longe e disse: "Como a senhora desejar." Saiu da sala com passos firmes. Benedita, que estava na cozinha, viu o rosto de Ana e percebeu que algo estava diferente. "Ela te humilhou na frente das visitas?" perguntou Benedita com pena. "Humilhou", disse Ana, colocando a bandeja sobre a mesa. "Mas isso vai acabar." "Não fala assim, menina", disse Benedita assustada. "Ela pode te mandar embora."
O pior do que ela já fez comigo? Ana virou-se para Benedita e, pela primeira vez em 8 anos, deixou a raiva aparecer em seus olhos. Ela destruiu minha família. Matou meu pai com uma mentira. Deixou minha mãe morrer de tristeza. Eu não tenho mais nada a perder, Benedita, e ela vai saber disso. Benedita ficou em silêncio, olhando para Ana com uma mistura de medo e admiração. Ana fez outro café, mais forte, e levou de volta para a sala. Serviu todos com uma educação impecável, mas quando passou por Celina, suas mãos não tremiam mais. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Uma semana depois chegou a notícia. O casamento seria daqui a 15 dias. Celina ordenou que toda a casa fosse limpa, dos cantos mais escondidos até o lustre da sala de jantar. Ordenou que as roupas de cama fossem trocadas, que os tapetes fossem batidos, que o jardim fosse podado. E cobrava tudo com uma fúria crescente, como se estivesse descontando em todos ao seu redor a ansiedade pelo grande dia. Ana trabalhava sem parar. Acordava às 4 da manhã e só ia dormir depois das 10 da noite. Mas não reclamava, observava, esperava. Sabia que a oportunidade viria. E veio numa tarde de sábado. Celina estava na sala, revisando a lista de convidados para o casamento, quando tropeçou numa vassoura que Isaura tinha esquecido, encostada na parede. Não caiu, mas o susto foi suficiente para que ela explodisse. «Isaura!» gritou Celina com uma voz que fez as paredes tremerem. «Onde está essa vagabunda?» Isaura apareceu correndo, pálida como um pano. «Foi você que deixou essa vassoura aqui?» «Foi, senhora. Eu ia buscar logo, mas nada». Celina levantou a mão e deu um tapa no rosto de Isaura. O som ecoou pelo corredor. A menina caiu no chão, chorando. Ana estava passando naquele momento com uma cesta de legumes. Viu tudo, e algo dentro dela se partiu. Largou a cesta no chão, entrou na sala e colocou-se entre Celina e Isaura. «Chega», disse Ana com a voz firme. Celina arregalou os olhos, incrédula. «O quê?» «Eu disse chega». Ana olhou diretamente nos olhos de Celina. «A senhora não vai bater nela de novo». O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Celina estava boquiaberta, como se não conseguisse acreditar que uma simples cozinheira estava lhe desafiando. Joaquim apareceu na porta, atraído pelo barulho. «Quem você pensa que é?» disse Celina com a voz trêmula de raiva. «Como ousa falar assim comigo?» «Eu sei muito bem quem eu sou», respondeu Ana, sem desviar o olhar. «E sei muito bem quem a senhora é também». Celina deu um passo à frente, o rosto vermelho. «Saia da minha frente antes que eu mande o Joaquim te expulsar dessa casa». «Joaquim», disse Ana, virando-se para o fazendeiro, «o senhor sabe quem é essa mulher com quem vai se casar?» Joaquim franziu a testa, confuso. «Do que você está falando, Ana?» «Estou falando», disse Ana, sentindo o coração bater forte no peito, que essa mulher já destruiu vidas antes, e vai destruir a sua também, se o Senhor permitir. «Cala a boca!» gritou Celina, avançando para Ana. Mas Ana não recuou. «Há 8 anos», disse Ana com a voz firme e clara, «essa mulher acusou meu pai de roubo. Meu pai, um homem honrado, trabalhador, que nunca tinha feito nada de errado. Ela disse que ele tinha roubado joias da casa dela. Era mentira, tudo mentira, mas ela tinha dinheiro, tinha influência, e meu pai foi preso. Morreu na cadeia 6 meses depois. Minha mãe morreu de tristeza no ano seguinte. Eu fiquei sozinha». Joaquim estava pálido. Celina tremia de raiva. «Você está louca!» gritou Celina. «Isso é mentira. Eu nem te conheço». «A senhora não me conhece», disse Ana, com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme. «Mas eu conheço a senhora. Nunca esqueci o rosto da mulher que matou meu pai». «Se fosse você...»
Abriria essa carta, nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Joaquim mandou que todos se retirassem. Apenas ele, Celina e Ana ficaram na sala. O silêncio era insuportável. Joaquim caminhou até a janela, olhou para os campos lá fora, respirou fundo. Depois virou-se para Celina. "É verdade?" perguntou com a voz cansada. "Claro que não", disse Celina, mas sua voz não tinha a mesma firmeza. "Ela está inventando isso tudo. Está tentando me prejudicar porque eu cobrei dela o trabalho. Seu pai se chamava José Rodrigues", disse Ana, olhando para Joaquim. "Ele trabalhava como carpinteiro na cidade de Santa Helena. A senhora morava lá naquela época, depois que seu primeiro marido morreu. O senhor se chamava Alberto, dono de uma loja de tecidos. O senhor pode conferir. Tem registros, tem documentos, tem gente que ainda se lembra." Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. Depois olhou para Celina. "Você morava em Santa Helena?" Celina hesitou. "Morava, mas... E houve um caso de roubo naquela época?" Celina abriu a boca, fechou. Seus olhos corriam de um lado para o outro, buscando uma saída. "Houve", admitiu finalmente. "Mas o homem era culpado. Eu não inventei nada." "Ele não era culpado", disse Ana com a voz quebrada. "E a senhora sabia disso. A senhora precisava de dinheiro porque seu marido tinha morrido e deixado dívidas. Inventou que tinham roubado joias da sua casa para receber o seguro. E colocou a culpa no meu pai porque ele tinha ido consertar a porta da sua casa naquela semana. Foi conveniente." "Isso é mentira!" gritou Celina. "Você não tem provas." "Eu tenho a verdade", disse Ana. "E a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde." Joaquim afundou numa cadeira com o rosto entre as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos naqueles poucos minutos. "Por que você veio trabalhar aqui?" perguntou Joaquim, olhando para Ana. "Se você sabia quem ela era, por que aceitou o trabalho?" Ana respirou fundo. "Porque eu precisava olhar nos olhos dela e dizer o que ela fez. Eu precisava que ela soubesse que eu não esqueci e que eu nunca vou esquecer." Joaquim levantou-se e caminhou até Celina. "Você realmente fez isso?" "Joaquim, por favor", disse Celina, tentando pegar na mão dele. "Não acredite nessa moça. Ela está... Responde a minha pergunta", interrompeu Joaquim, afastando a mão dela. "Você acusou aquele homem falsamente?" Celina ficou em silêncio. E esse silêncio foi a resposta que Joaquim precisava. "Sai daqui", disse Joaquim, com a voz baixa, mas firme. "Sai dessa sala. Agora." Celina olhou para ele, incrédula. "Você está me expulsando por causa de uma empregada?" "Eu estou te pedindo para sair dessa sala", repetiu Joaquim, "antes que eu diga algo que vou me arrepender." Celina olhou para Ana com ódio puro. Depois virou-se e saiu, batendo a porta. Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, olhou para Ana. "Eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada, senhor", disse Ana. "Eu só precisava que o senhor soubesse." "E agora?" "Agora", disse Ana, "eu vou continuar trabalhando. Se o senhor ainda me quiser aqui." Joaquim assentiu lentamente. "Você foi muito corajosa." "Não foi coragem", disse Ana. "Foi justiça." "Você concorda com ela? Compartilhe seus pensamentos e não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir." Os dias que se seguiram foram de uma tensão insuportável. Celina não falava com ninguém. Trancava-se no quarto, recusava-se a descer para as refeições, não aparecia no jardim. Joaquim também estava diferente, mais calado, mais pensativo. Passava horas sozinho no escritório, folheando papéis, olhando pela janela. As empregadas cochichavam pelos cantos. Benedita perguntou a Ana o que tinha acontecido naquela tarde, mas Ana disse apenas que tinha havido uma conversa difícil. Não deu detalhes. Não queria envolver mais ninguém. Mas Celina estava apenas se preparando. Ana sabia disso.
Conhecia mulheres como ela. Não aceitariam a derrota facilmente. E no quarto dia, Celina desceu para o jantar. Estava diferente. Vestia um vestido escuro, o cabelo solto sobre os ombros, o rosto sem maquiagem. Parecia menor, mais vulnerável. Sentou-se à mesa em silêncio. Joaquim a olhou de lado, mas não disse nada. Ana serviu a comida. Quando passou por Celina, sentiu o olhar dela sobre si, pesado como chumbo. Ana, disse Celina, com uma voz que Ana não reconheceu. Suave, quase doce. Ana parou, mas não se virou imediatamente. Podemos conversar? Depois do jantar? Ana finalmente olhou para ela. Celina tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Se a senhora quiser, disse Ana cautelosa. Joaquim comeu em silêncio. Quando terminou, retirou-se para o escritório. Celina esperou até que os passos dele sumissem no corredor. Então, levantou-se e foi até a cozinha, onde Ana estava lavando as louças. Eu queria te pedir desculpas, disse Celina. Ana parou de esfregar a panela, mas não se virou. Desculpas. Sim. Celina deu um passo à frente. Eu não sabia que era seu pai. Se eu soubesse... Se a senhora soubesse, interrompeu Ana, virando-se finalmente, não mudaria nada. A senhora destruiu a vida de um homem inocente e não se importou. Eu estava desesperada, disse Celina com a voz trêmula. Meu marido tinha morrido. Eu estava cheia de dívidas. Eu não sabia o que fazer. Então a senhora destruiu a vida de outra pessoa para salvar a sua? Ana sentiu a raiva voltando. Isso não é desculpa. Isso é covardia. Celina abaixou a cabeça. Eu sei que o que eu fiz foi horrível, mas eu mudei. Eu não sou mais aquela pessoa. Ana deu uma risada amarga. Não é mais? Eu vi a senhora bater na Isaura. Vi a senhora humilhar a Benedita. Vi a senhora tratar todo mundo aqui como se fossem lixo. A senhora não mudou nada, Celina. Celina ficou em silêncio. Depois levantou os olhos e Ana viu algo ali que não esperava. Medo. O que você quer de mim? Perguntou Celina com a voz baixa. Você quer que eu vá embora? Que eu perca tudo de novo? Eu quero, disse Ana devagar, que a senhora olhe no espelho e veja o monstro que se tornou. Eu quero que a senhora sinta, nem que seja por um dia, o que meu pai sentiu quando foi acusado injustamente. Eu quero que a senhora carregue esse peso. Eu já carrego, sussurrou Celina. Não o suficiente, disse Ana. Ainda não. Celina deu um passo para trás, os olhos arregalados. Depois virou-se e saiu da cozinha. Ana ficou sozinha, tremendo, com as mãos mergulhadas na água fria da pia. Benedita apareceu na porta, com o rosto preocupado. Você está brincando com fogo, menina. Eu sei, disse Ana, mas esse fogo já queimou tudo que eu tinha. Não tenho mais medo dele. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. Joaquim convocou um jantar. Não era o jantar do casamento. Esse tinha sido adiado indefinidamente. Era um jantar menor, mais íntimo, mas ainda assim formal. Convidou apenas a família mais próxima. 2 irmãos dele, as esposas, um primo e a prima. Todos ficaram surpresos com o convite, porque não era comum Joaquim organizar jantares fora das grandes ocasiões. Ana preparou a comida com esmero. Sabia que aquela noite seria importante. Tinha algo no ar, uma eletricidade, uma sensação de que algo definitivo estava para acontecer. Celina desceu para o jantar, vestida de forma impecável. Tinha voltado à máscara de sempre, elegante, composta, com um sorriso educado nos lábios. Cumprimentou todos com gentileza, fingiu interesse nas conversas, riu nos momentos certos. Mas Ana via através da máscara. Via o desespero escondido, o medo nos olhos, a rigidez nos ombros. Joaquim estava sério.
Mal tocou na comida. Quando o jantar terminou e Ana serviu o café, ele se levantou. Eu preciso dizer algo a todos vocês, começou Joaquim, com a voz pesada. A mesa ficou em silêncio, Celina pálida. Eu e Celina não vamos mais nos casar, disse Joaquim. Descobri coisas sobre o passado dela que me fizeram repensar essa decisão. Os convidados trocaram olhares chocados. Um dos irmãos de Joaquim tentou falar, mas Joaquim levantou a mão. Não é uma decisão fácil, mas é a decisão certa. Celina estava imóvel, o rosto de pedra. Não disse uma palavra. Celina vai deixar a fazenda amanhã, continuou Joaquim. Eu vou providenciar transporte e dar a ela o que é justo. Mas não posso me casar com alguém em quem não confio. Joaquim, começou Celina com a voz fraca. Não, interrompeu Joaquim, não há mais nada a dizer. O jantar terminou em constrangimento. Os convidados se retiraram cedo, com despedidas rápidas e olhares curiosos. Celina subiu para o quarto sem olhar para ninguém. Joaquim ficou sozinho na sala, com um copo de conhaque na mão, olhando para o vazio. Ana estava recolhendo as louças quando Joaquim a chamou. Ana, vem aqui um momento. Ana entrou na sala, limpando as mãos no avental. Eu queria te agradecer, disse Joaquim, por ter tido a coragem de me contar a verdade. Eu não fiz isso pelo senhor, disse Ana, honesta. Fiz por mim, pelo meu pai. Eu sei, disse Joaquim, mas mesmo assim, você me salvou de um erro que eu ia carregar para o resto da vida. Ana assentiu. O senhor é um homem bom, senhor Joaquim. Merece alguém que também seja. Joaquim deu um meio sorriso triste. Espero que você esteja certa. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, ouvindo os ruídos da casa. Esperava sentir alívio, satisfação, vitória. Mas o que sentia era apenas um cansaço profundo. Tinha feito o que precisava fazer, mas não apagava a dor, não trazia de volta o pai, não trazia de volta os anos perdidos. Justiça tinha sido feita, mas justiça não era o mesmo que cura. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. De manhã cedo, Ana desceu para a cozinha como sempre fazia. Mas quando chegou, encontrou Celina lá, sozinha, sentada à mesa, com uma xícara de café frio na frente, o rosto marcado por uma noite sem dormir. Eu não consegui dormir, disse Celina, sem olhar para Ana. Fiquei pensando em tudo. Ana não respondeu. Acendeu o fogo no fogão, começou a preparar o café da manhã. Celina continuou falando. Eu menti para todo mundo durante tantos anos, que acabei acreditando nas minhas próprias mentiras. Eu me convenci de que seu pai era culpado, que eu não tinha feito nada de errado, que eu era apenas uma vítima das circunstâncias. Ana colocou água para ferver. Não olhou para Celina. Mas ontem à noite, continuou Celina, com a voz quebrando. Quando Joaquim disse aquilo na frente de todo mundo, eu vi. Eu vi o que eu me tornei. E é horrível, Ana. É horrível olhar no espelho e ver um monstro. A senhora só vê agora porque perdeu algo que queria, disse Ana, virando-se finalmente. Se tivesse se casado com o Joaquim, continuaria sendo a mesma. Você tem razão, admitiu Celina. Eu sou covarde. Sempre fui. Fugi dos meus erros, culpei os outros, me escondi atrás do dinheiro e da posição. E olha onde eu estou agora, sozinha, de novo. Meu pai morreu sozinho, disse Ana, numa cela imunda com um nome sujo, sem ninguém para segurar a mão dele. A senhora vai embora daqui com dinheiro, com saúde, com a possibilidade de recomeçar. Não se compare com ele. Celina começou a chorar. Não um choro delicado, mas um choro pesado de quem está se desfazendo por dentro. Eu não sei como consertar isso, disse entre soluços.
Eu não sei como me perdoar. Eu não posso te ajudar com isso, disse Ana. Perdão é algo que a senhora vai ter que buscar sozinha. E vai ser difícil, muito mais difícil do que destruir a vida de alguém foi. Celina levantou-se, enxugou o rosto com as mãos. Eu vou embora hoje, mas antes, eu queria que você soubesse que eu reconheço o que fiz e que se eu pudesse voltar atrás... Mas não pode, interrompeu Ana. Ninguém pode. A gente só pode viver com as escolhas que fez. Celina assentiu, derrotada. Depois saiu da cozinha. Benedita apareceu pouco depois. Encontrou Ana, sentada à mesa, com o rosto molhado. Por que você está chorando, menina? Por quê? Disse Ana, limpando as lágrimas. Eu descobri que a vingança não cura nada. Só abre novas feridas. Então por que você fez? Ana respirou fundo. Porque eu precisava, porque meu pai merecia, mas agora eu só quero paz. Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. Às 10 horas da manhã, a carroça chegou. Joaquim tinha mandado buscar na cidade. Celina desceu com 2 malas, tudo que tinha trazido 6 meses atrás. Joaquim a esperava na varanda, com um envelope na mão. Isso aqui é para te ajudar nos primeiros meses, disse Joaquim entregando o envelope. Tem dinheiro suficiente. Celina pegou o envelope, mas não olhou dentro. Obrigada. Para onde você vai? Não sei, admitiu Celina. Talvez para a casa de uma prima distante, ou talvez para outro lugar, longe daqui. Joaquim assentiu. Cuida-se, Celina. Você também, Joaquim. Você é um homem bom. Eu não merecia você. Ela subiu na carroça. O cocheiro pegou as rédeas. Então, antes que a carroça partisse, Celina olhou para a porta da cozinha, onde Ana estava observando de longe. As duas se encararam por um longo momento, e então Celina fez algo que Ana nunca imaginou que veria. Desceu da carroça, caminhou até a porta da cozinha e parou diante de Ana. Eu não tenho o direito de te pedir isso, disse Celina com a voz trêmula. Mas eu preciso que você me escute, só mais uma vez. Ana ficou em silêncio, mas não se afastou. Eu destruí sua família, disse Celina com lágrimas escorrendo. Eu tirei de você o que você mais amava. Eu fui egoísta, cruel, covarde, e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Mas eu quero que você saiba que eu vou carregar isso para sempre, e que se existe algum tipo de justiça nesse mundo, eu vou pagar por cada segundo de sofrimento que eu causei. Ana respirou fundo. Parte dela queria dizer algo duro, cortante, definitivo. Mas outra parte, a parte que estava cansada de tanto carregar ódio, só queria que aquilo acabasse. A senhora não pode mudar o passado, disse Ana, mas pode mudar quem a senhora é daqui para frente, não por mim, por você mesma. Celina assentiu, engolindo o choro. E então, lentamente, para o choque de todos que observavam, Celina ajoelhou-se no chão de terra. Ali, na frente da cozinha diante de Ana, das outras empregadas, de Joaquim, de todos. Eu peço perdão, disse Celina com a voz quebrada. Não espero que você me perdoe, mas eu peço, do fundo do que restou do meu coração. Eu peço. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ana olhou para aquela mulher ajoelhada, a mesma mulher que tinha destruído sua vida, e viu algo que não esperava ver. Humanidade. Não justificava o que tinha sido feito, mas era um começo. Levanta, disse Ana com a voz suave. Por favor, levanta. Celina levantou-se, com o vestido sujo de terra, o rosto marcado pelas lágrimas. Olhou para Ana uma última vez, assentiu e voltou para a carroça. A carroça partiu. Todos ficaram em silêncio, observando até que ela sumisse na curva da estrada. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. A vida na fazenda voltou ao normal aos poucos.
Os dias voltaram a ter rotina, os sorrisos voltaram a aparecer nos rostos das empregadas. A tensão que pairava sobre a casa se dissolveu como névoa ao sol da manhã. Joaquim voltou a ser o homem que sempre fora, justo, trabalhador, gentil com os empregados. Ana continuou seu trabalho na cozinha, mas algo tinha mudado nela. A raiva que carregara por 8 anos tinha se transformado em outra coisa. Não era paz total, talvez nunca fosse, mas era algo próximo de aceitação. O pai não voltaria, a mãe não voltaria. Mas ela ainda estava viva, ainda podia escolher o que fazer com os dias que lhe restavam. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, Joaquim apareceu na cozinha. Posso conversar com você? Claro, senhor Joaquim. Ele sentou-se à mesa, com o chapéu nas mãos. Eu estava pensando, você podia ficar aqui não só como cozinheira, podia ajudar a administrar a casa. Benedita está ficando velha, precisa de alguém mais jovem para assumir. Ana olhou para ele surpresa. O senhor está me oferecendo uma promoção? Estou oferecendo reconhecimento, disse Joaquim. Você fez mais do que cozinhar aqui. Você trouxe verdade para dentro dessa casa. E verdade vale mais que qualquer outra coisa. Ana sentiu os olhos marejarem. Eu aceito. Com prazer. Joaquim sorriu pela primeira vez em semanas. Ótimo. Então está decidido. Naquela noite, Ana sentou-se na varanda da cozinha, olhando para as estrelas. Pensou no pai, na mãe, em tudo que tinha perdido. E então pensou em Celina, ajoelhada no chão, pedindo perdão. Não sabia o que tinha acontecido com ela depois que partira. Não sabia se ela tinha encontrado redenção ou se ainda estava fugindo de si mesma. Mas Ana tinha feito sua parte. Tinha dito a verdade. Tinha enfrentado o monstro que assombrava seus pesadelos e tinha sobrevivido. Pai, sussurrou Ana para o vento, eu fiz o que pude. Espero que esteja em paz agora. O vento soprou suave, balançando as árvores, trazendo o cheiro de terra molhada. E Ana sentiu, pela primeira vez em anos, algo parecido com esperança. Você aceitaria esse final? 3 anos se passaram. A fazenda prosperou sob a administração cuidadosa de Joaquim e Ana, que agora gerenciava toda a casa. Benedita se aposentara e vivia seus últimos anos descansando numa cadeira ao sol, contando histórias para as crianças dos empregados. Isaura tinha crescido, tornado-se uma moça confiante, sem medo nos olhos. Marta continuava lavando roupas, mas agora cantava enquanto trabalhava. Ana nunca mais soube de Celina. Nunca procurou saber. Alguns disseram que ela tinha ido morar numa cidade pequena no sul, que vivia sozinha, que tinha se tornado uma mulher diferente. Outros disseram que ela tinha voltado para Santa Helena para tentar consertar o estrago que tinha feito. Ana não sabia qual era a verdade e tinha aprendido que nem sempre precisamos saber. Numa manhã de domingo, Ana acordou cedo e caminhou até o pequeno cemitério da fazenda, onde Joaquim tinha permitido que ela erguesse uma cruz de madeira em memória dos pais. Não era um túmulo de verdade. Os corpos estavam enterrados em Santa Helena, mas era um lugar para ir, para lembrar, para falar com eles. Pai, mãe, disse Ana, ajoelhada diante da cruz. Eu consegui. Não foi como eu imaginava. Não trouxe de volta o que perdi, mas encontrei algo. Encontrei um jeito de viver que não é só sobre dor. O sol nascia devagar no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Os pássaros cantavam nas árvores. A vida continuava. Eu perdoo ela, disse Ana, surpreendendo a si mesma com as palavras. Não porque ela merece, mas porque eu mereço ser livre. E foi ali, entre o pó e o perdão, que ela compreendeu. Nem toda dor vira memória. Parte dela vira raiz. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.